Bom, vamos lá para o nosso teste, questão 1. Então, a gente tem uma matriz 5 por 4. Temos 5 aqui. Essa é a nossa matriz. Então, a pergunta... Bom, a gente pode ter uma transformação linear injetiva, mas não sobrejetiva. Isso aqui corresponde à transformação de R5, né? Quer dizer, matriz, chama matriz A, corresponde a uma transformação, na verdade, de R4 em R5. Bom, primeira coisa, sim, uma transformação de R4 em R5 não vai poder ser sobrejetiva, né? Porque a imagem é gerada pelas 4 colunas. 4 vetores não geram R5, então sobrejetiva está fora, né? Está claro isso? Se fosse do 5 por 4, tipo, abaixando a dimensão, eu consigo imaginar, tipo, achatar um dos planos e já era. Mas do 4 por 5, como é que seria isso? Não, do 4 para o 5 é assim, você tem... pensa do 2 para o 3. Né? Você pega uma transformação de R2 em R3, você tem 2 vetores gerando R2, eles podem ir linearmente independentes, eles vão gerar um plano em R3, mas não tem como cobrir o R3 todo. Então, quando o domínio tem dimensão menor que o contradomínio, não pode ser sobrejetiva. Não tem chance. Agora, se fosse de R5 em R4, por exemplo, você podia pegar pega a base canônica, né, de R5 em R4, aí joga um vetor da base canônica no 0, e os outros leva cada um na base canônica de R4, e aí você estaria cobrindo todo o R4. Mas injetiva não poderia ser, né? Porque para ser injetiva, as colunas têm que ser linearmente independentes. Tá? Porque quando os vetores não são linearmente independentes, as combinações lineares não têm unicidade. Tá? Pensa sempre isso assim, que um conjunto de geradores, quando você gera o espaço, a base é uma chave para você associar a cada vetor uma N-upla. Mas para ser base, para ter uma transformação que dá para cada vetor uma única N-upla e vice-versa, tem que ser linearmente independente, primeiro. E segundo, tem que gerar o espaço todo. Então, quando não gera o espaço todo, significa que você não consegue, tem caras que você não consegue codificar. Assim, né? E quando não é linearmente independente, vai ter N-uplas diferentes que vão dar o mesmo cara. Bom, então aqui no nosso caso, a gente está levando R4 em R5, então não pode ser sobrejetiva. Quer dizer que a letra B está excluída. Agora, injetiva pode, né? Porque você pode pegar, por exemplo, os 4 vetores da base canônica. Vamos dizer, maneira mais simples de construir uma transformação injetiva de R4 em R5. Você pega E1, leva em E1. E2, leva em E2. E3, leva em E3. E4, leva em E4 e pronto. E não são os mesmos, né? Quer dizer, aqui significa que você vai pegar o vetor 1, 0, 0, 0, que é o E1 do R4, e vai levar no 1, 0, 0, 0, 0,
que é 1 de R5. Então, vamos dizer, essa matriz vai ser assim, né? Vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Aqui. Mais fácil. Hã? Não. Peraí, não, peraí. Desculpa. Cadê o... Vou pegar a porcaria do... Hoje não trouxe a carteira, hein? Tá? Do R4 no R5 não tem essa coluna aqui. Né? Então, essa matriz aqui dá uma transformação de R4 em R5, né? Que é injetiva, mas não é sobrejetiva. Tá? Quer dizer... O que é isso de matriz injetiva? Não, peraí. É que tem a matriz, mas a matriz corresponde a uma transformação linear. Tá? Você tem a matriz A, M por N, corresponde à transformação que leva de X em AX. O X está em Rn e o AX está em Rm. Você pega o X, multiplica por A. É também o que está por trás do sistema linear. Quer dizer, você pode olhar o sistema linear como algo que recebe as incógnitas, que você pensa agora como variáveis, e produz lá o lado direito do sistema. Então, passa a ser visto como uma função de Rn em Rm, que a gente viu, no caso, viu mais detalhadamente, geometricamente, em R2 e em R2. Mas é a mesma coisa. Agora, a primeira observação importante é a seguinte, né? Vamos dizer, essa matriz aqui, quando você vai fazer isso aqui, vai multiplicar por x1, x2, x3, x4, aí isso vai te dar x1 vezes 1, 0, 0, 0, 0, mais x4 vezes 0, 0, 0, 1, 0, que vai ser o x1, x2, x3, x4, 0. Então, está claro que dois caras diferentes vão ser levados em dois caras diferentes. Agora, qualquer um que tenha algo diferente de 0 aqui, não vai ser alcançado. Né? Aqui é um exemplo óbvio para ver que, então, a gente consegue construir uma transformação que seja injetiva, mas não sobrejetiva. Tá? Então, a letra A está valendo. Né? Beleza? A função do teste é, eventualmente, vocês errarem, dizerem, porra, não sei fazer isso, para a gente transformar isso em perguntas. Bom, então, legal, posso apagar? Tranquilo. Bom, agora fala aí do núcleo e imagem. Então, a gente viu na aula passada o teorema do núcleo e da imagem, né?
No caso aqui, o teorema do núcleo da imagem, ele vai dizer que o teorema do núcleo da imagem tem que ser entendido assim de uma maneira, pode ser entendido de uma maneira pictórica, né? Você tem aqui uma pilha de papéis assim, formando uma coisa tridimensional. E aí você quer transformar isso em algo unidimensional. Bom, você vai ter que esmagar tudo para virar essa reta aqui. Que, de certa forma, faz pensar que cada plano aqui vai virar um ponto. Então, de R3 para R2, para R, significa que você perde 2 dimensões. Então, a cada ponto de lá deve corresponder a um plano aqui. O núcleo... acontece que quando você tem... Vamos dizer, se você pegar o plano que é levado em 0, os outros planos paralelos a ele vão ser levados nos outros pontos. Não, vamos dizer, não necessariamente mantendo o espaçamento aqui, pode ter também um certo achatamento, mas essa é a ideia. Então, o núcleo, a dimensão do núcleo é quantas dimensões você perde. E a dimensão da imagem é com quantas você fica. Não importa se essa reta aqui está em R, em R2, em R3, em R10, importa que é uma reta. E que você tinha três dimensões aqui, ficou com uma, então você perdeu 2. Então, a dimensão do núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação, no caso é a dimensão do domínio, né? Igual a dimensão, vou chamar de A aqui, né? Dimensão do domínio. Você falou alguma coisa que a dimensão do núcleo é alguma coisa do R. Porque você vai pegar uma coisa de dimensão K e vai transformar ela numa coisa de dimensão L. A dimensão nunca pode aumentar, mas ela pode diminuir. Então, o número de dimensões que você perde, quer dizer, você tinha K, ficou com L, K menos L é a dimensão do núcleo. Porque o núcleo são os caras que são levados em 0. O que acontece com a transformação linear é que o que acontece com a transformação linear é o seguinte: se você levou um certo subespaço no 0, aí você pega os subespaços paralelos a ele, e cada subespaço paralelo a ele vai ser levado num ponto. Então, se esse cara de dimensão K vai no 0, você perdeu K dimensões. Então, aqui, o nosso domínio aqui é R4, então aqui é 4. Esse exemplo aí está ganhando uma dimensão. Então... Não tá ganhando, porque você não ganha dimensões. Significa o seguinte: você pode ter muito espaço lá no contradomínio. Mas esse teorema, ele não leva em conta quanto espaço tem no contradomínio. Ele leva em conta quanto espaço você usou do contradomínio. A imagem, entendeu? É porque... tipicamente, você não define uma transformação, uma função, sem dizer quem é o contradomínio. Você, estou levando esses caras em tal lugar. Então, aqui principalmente, né, você tem o número de coordenadas do vetor que você vai produzir. Então, ele está, no caso, em R5. Mas quando você levou caras de R4, o que acontece? Você vai ter 4 colunas aqui. Então, você tem 4 vetores em R5 para gerar a sua imagem. Então, embora em R5 você tenha espaço para a dimensão 5, com 4 vetores você não gera o R5, você gera uma coisa que tem no máximo dimensão 4. É um subespaço. Né? A imagem é o subespaço gerado pelas colunas. Agora, é claro que essas colunas aqui podem ser todas iguais e gerar uma reta. Ou
sei lá, ter duas que são, você identifica como linearmente independentes, e as outras duas são combinações lineares dessas duas. Então vai ter dimensão 2, assim sucessivamente. Então a questão aqui é olhar, né, o núcleo é gerado por, na letra C, 1, 2, 3, 4. Então vamos pensar assim. Núcleo. 1, 2, 3, 4. E 2, 3, 4, 5. Bom, esses caras são independentes, né? Porque um não é múltiplo do outro. Né? Para você fazer esse daqui ser alguma coisa vezes esse, teria que ser 2, mas teria que ser 1,5, mas teria que ser... Então, são independentes, tá? Porque dois vetores, para eles serem dependentes, um tem que ser múltiplo do outro. Então, são independentes. Então, aqui, dimensão 2. E a imagem é gerada por 0, vou botar aqui, vou pegar aqui, 0, não, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 3, 4, 5 e 0, 0, 1, 2, 3. Esses caras são independentes ou não? Ó, olhando aqui só, dá para ver o seguinte, né? Esses dois, para criar só nas duas primeiras coordenadas, o terceiro a partir dos dois primeiros, você tem que botar 0 e 0. Mas botando 0 aqui, vai zerar o resto, então não vai gerar esse. Então esse aqui não é combinação linear desses dois. Claramente, esse não é combinação linear desses dois, porque não vai dar 1 aqui, porque você tem 0 e 0 aqui. E também, né, esse daqui não é combinação desses dois, porque você tem 0 e 0 aqui, não vai dar 1. Então, esses são linearmente independentes também. Isso aqui dá dimensão 3. Então, 2 mais 3, 5, é mais do que 4, não rola. Tá? Então, 2 mais 3 igual a 5, maior que 4. Esse aqui não dá. Tá legal? É porque a transformação, a matriz é 5 por 4. Então, ela tem 4 bolotinhas aqui. Então, isso aqui multiplica uma coisa que tem que ter 4 coordenadas. Então, ela vai de R4 em R5. Tá legal? Isso aqui, que você não entendeu, do R4 para R5? Isso aqui? Ué, a matriz tem 5 linhas e 4 colunas. Quando eu faço o... Bom, sei lá, vamos bom, vou fazer aqui... De novo, começa assim, começa com um sistema A11x1 mais A12x2 mais A13x3 mais A14x4 igual a Y1. Aí vai até assim, A51 x1 mais A52x2 mais A53x3 mais A54x4
igual a y5. Então, eu posso pensar esse sistema assim. Eu estou entrando com 4 números e eles estão me produzindo 5 números. Então, entram x1, x2, x3, x4. Então, isso aqui está em R4 e está me produzindo y1, y2, y3, y4, y5, que está em R5. Como que isso é feito? Bota a matriz, multiplica. Né? Você já entendeu isso, que quando você faz esses caras, você multiplica cada linha daqui escalarmente por esse... Bom, é bom ter isso claro aqui, né? Você tem aqui A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A51, esse monte de números aqui, aí você multiplica por x1, x2, x3, x4. Aí isso aqui vai me dar y1, y2, y3, y4, y5. Então, se você quiser o y4, ele corresponde à quarta equação. Ele corresponde a você pegar essa linha aqui, quarta linha, e multiplicar por esse cara aqui. Tá? Multiplicar escalarmente, né? Tá, já tem 4 coordenadas, tem 4, você faz esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá legal? Bom. Professor, eu não entendi uma coisa antes, que foi quando você falou que esse negócio do 2 mais 3 é 5, é maior que 4, e você estava falando daquela matriz ali de 5. Não, vamos voltar. Então, essa parte aqui tá legal? Multiplicar a matriz e tal, sistema. Então, a ideia é sempre isso, é um novo mistério da Santíssima Trindade. Você tem sistemas lineares, matrizes e transformações lineares. Você pode olhar, por trás desse sistema, tem essa transformação, que também pode ser expressa como por meio dessa matriz aqui. Tá? Apagar e tal. Bom, então aí, você entendeu agora a história, que a transformação ela é linear porque a transformação linear é a generalização de regra de 3. Né? Tudo funciona certinho. Você bota um cara trabalhando, ele produz X, aí você bota 2, eles produzem 2X, bota 3, produzem 3X. Em geral, na vida real não é assim, mas é uma boa, em algumas situações é. Bom, aí, a transformação linear leva retas em retas, planos em planos, retas paralelas em retas paralelas, planos paralelos em planos paralelos, tudo direitinho, né? Só às vezes, vamos dizer, entorta, sim, mas não entorta de qualquer maneira. Não transforma retas paralelas em reversas, por exemplo. Bom, então,
tem essa ideia que se você começa com, vamos dizer, se você está aqui com a transformação, né, no nosso caso, a nossa transformação A ia de R4 em R5. Então ela pegou, você tem 4 dimensões, uma coisa tetradimensional, você não transformou em R5, porque você, quando faz, você tem 4 colunas lá em R5, então você tem 4 vetores em R5. Você gerou alguma coisa que no máximo é tetradimensional, mas pode ser menos. Quando você transforma o seu R4 em alguma coisa de dimensão menor, você, de alguma maneira, você transformou, fez alguma coisa colapsar. Então, essa é a ideia. A ideia, então, que a outra coisa para compreender, que é uma coisa que é algébrica também, né? Quer dizer, aqui você tem o zero. Vamos dizer, se você tem aqui um vetor U, vou até fazer ele em vermelho. Tem aqui um vetor U, vou chamar ele de N. Né? Se A de N é igual a zero, agora imagina que você tem aqui um certo vetor X. E supõe que aqui do lado de cá, vamos botar aqui o zero aqui, zero, aí esse X é levado aqui num certo Y. Esse Y é A de X. Se você pegar o N e botar aqui, N, e pegar aqui o X mais N, então é uma conta, né? A de X mais N é igual a A de X mais A de N. Só que esse aqui é zero. Então, esse cara daqui também é elevado na verdade, né, se você pegar os múltiplos de N, você fizer A de Tx, isso também é igual a T A de X, que é igual a zero. Então, na verdade, se você fizer X mais Tn, você pegar todos esses caras aqui assim, isso, na verdade, então, se o núcleo é um certo subespaço, se você pegar esse subespaço e levantar aqui até o X, todo mundo vai no mesmo cara. Esse é o fatiamento. Né? Quer dizer, o núcleo é levado no ponto zero e os paralelos a ele são levados cada um num ponto. Então, a dimensão do núcleo te diz quantas dimensões você perde, porque aqui você transformou uma coisa de uma certa dimensão numa coisa de dimensão zero. E qualquer coisa que você pegar aqui transversal, digamos que a gente está aqui em R2, esse cara, essa dimensão 1 a gente perdeu, né, e aqui, isso aqui é a imagem. Então, qualquer reta que você pegar aqui vai ser levada objetivamente aqui. Claro que a gente pode escolher a reta perpendicular, mas nem precisa. Bom, então, a ideia é o quê? Você tinha 2 dimensões, transformou em uma, perdeu uma. Então, a dimensão do núcleo, que é o que você perdeu, mais a dimensão da imagem, é a dimensão que você tinha, é a do domínio. Qual é a dimensão do contradomínio não importa nesse caso. Então aqui nós estamos em R4, nós temos 4 dimensões para gastar. Se no fim nós obtemos um espaço de dimensão 3, é porque nós perdemos uma, não podemos ter perdido 2. Ou, pensando de outra maneira, se perdemos 2, se isso aqui era o núcleo, então teremos que ficar com uma coisa de dimensão 2, não pode ficar com uma coisa de dimensão 3. Então, não dá para construir uma transformação assim, uma transformação linear. Tá, eu entendi isso tudo. A única coisa que eu entendi é de onde que veio aquela soma do 2 mais 3? Ué, porque esse aqui é de dimensão 2, isso aqui é a dimensão do núcleo, isso aqui é a dimensão do núcleo de T, isso aqui é a dimensão da imagem de T.
Estava no enunciado que o núcleo teria que ser gerado por esses dois e a imagem gerada por esse. Podia ter uma armadilha aqui, né? Porque podia ser que esses três aqui, na verdade, tivesse dois linearmente independentes e o outro fosse combinação linear deles. Então, na verdade, não seria três. Guardei isso para o item D, eu acho. Então, professor, se não existir núcleo, vai ter o subespaço vai ser o próprio 4? Não existir núcleo é uma hipótese impossível. Núcleo sempre tem porque o zero é sempre levado em zero. Tá? Mas aí ele terá dimensão zero. Então, aí tudo bem. Então você tinha 4 dimensões, a imagem vai ter 4 dimensões. Isso quer dizer que nenhum vetor foi levado à combinação linear, né? É isso? Bom, o seu gesto foi que não houve dois vetores diferentes levados no mesmo. Foi isso que você quis. Eu tenho 4. Quantos vetores tinha aqui? Tinha 5 no R4, né? Não. Você tem 4 no R5. Né? Porque você está levando o R4 em R5. Então as colunas são 4 vetores em R5. Tá, aqui estamos pensando nas colunas aqui. Né? Você tem 5 linhas, que é o número de equações. Bom, então, foi esse. A letra D seria o núcleo gerado por 1, 2, 3, 4, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, e 2, 3, 4, 5. Isso aqui seria núcleo. E a imagem zero, 1, 2, 3, 4, 1, 0, 3, 4, 5, e 1, 5, 7, 9. Imagem. Bom, parece pior ainda, né? Porque tem 3 e 3, 6, só que, vamos olhar direito, né? Porque aqui, ó, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1, 5 menos 4, 1. Então, 1, 1, 1 é a combinação desses dois. Para não ficar muito na cara, eu botei menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Né? Então, isso aqui, na verdade, esses dois vetores são linearmente independentes, mas a diferença deles está dando esse claramente. Quer dizer, menos 2 vezes a diferença deles. Tá? Então, aqui, a dimensão do núcleo de T seria 2. Tá? Porque esses 3 vetores aqui, bastam 2 que você constrói o terceiro. Será que aqui tem uma coisa assim também? Bom, esse está na cara, né? Esse eu disse, não, esse eu vou deixar na cara. Né? Esse mais esse dá esse. Então aqui, e esses dois são linearmente independentes, só as duas primeiras coordenadas já dá. Então a dimensão da imagem de T é igual a 2. Então esse dá para fazer. Será que é sempre possível? É um pouco mais complicado, né? Porque o outro caso era uma impossibilidade já, mas será que se esse aqui é assim e esse é assim, será que eu consigo construir a transformação? Porque uma coisa é dizer, bom, na verdade eu acabei de provar que não é impossível.
Usando o teorema me diz que não é impossível. Agora, será que é possível? Uma coisa para ter claro é o seguinte, ó, uma transformação linear, vamos pensar assim. Você tem que fazer uma transformação A de R4 em R5. Em princípio, você sabe que se você souber o que é a matriz da transformação, a matriz da transformação é assim, né? Esse aqui é o A de E1, esse é o A de E2, esse é o A de E3 e esse é o A de E4. As colunas são isso assim. Mas isso aqui não está ainda claro, né? A primeira coisa, talvez, para entender é o seguinte, que a transformação linear, na verdade, não precisa ser dada pela base canônica. Se você tiver uma base qualquer, imagina assim, eu quero dar a transformação linear. Imagina que eu tenho uma base V1, V2, V3, V4, uma base qualquer de R4. Se eu disser que A de V1 igual a alguma coisa, U1, A de V2 igual ao 2, A de V3 igual ao 3 e A de V4 igual ao 4, tudo bem, porque todo vetor de R4 é uma combinação desses aqui. Então eu direi, ó, então A de x1 V1 mais x2 V2 mais x3 V3 mais x4 V4 é igual a x1 U1 mais x2 U2 mais x3 U3 mais x4 U4. Então basta eu ter uma certa base e definir a minha transformação. Quer dizer, uma transformação linear, você pode, em vez de dar ela na base canônica, dar numa outra base. Claro. Sim. Como é que funciona isso em termos de matrizes? Deixa eu olhar assim, ó. Em termos de matrizes, digamos aqui que o 1, vamos olhar assim, vamos fazer o seguinte, ó, bota aqui o 1, bota aqui o 1, o 1, 2, o 1, 3, o 1, 4, aliás, devia ter posto ao contrário, que é o que é a norma culta, o 1, o 2, 1, o 3, 1, o 4, 1, o 5, 1. Esse aqui é o 1. Depois o 1, 2, o 2, 2, o 3, 2, o 4, 2, o 5, 2. O 1, 3, o 2, 3, o 3, 3, o 4, 3, o 5, 3, o 1, 4, o 4. Tá, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse daqui é o 4. Então, essa matriz aqui, se eu multiplicar aqui por x1, x2, x3, x4, eu vou ter o quê? Eu vou ter o vetor escrito na base V1, V2, V3, V4, ele tem coordenadas x1, x2, x3, x4. Quando eu multiplico por essa matriz, sai isso daqui, e esses caras estão escritos na base canônica. Então, está entrando escrito na base V1, V2, V3, V4, saindo escrito na base canônica. Bom, eu quero que entre na base canônica e saia na base canônica. Então, eu só preciso de uma matriz que converta
um cara da base canônica para a base V1, V2, V3, V4. Então aqui, ó, eu tenho que pegar, para botar aqui, eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu tenho que entrar aqui na base canônica, digamos aqui, Z1, Z2, Z3, Z4, aqui na canônica, e sair esse cara aqui para poder multiplicar por essa matriz e sair transformado. Tá legal? Estou falando grego. Pensa só, uma base é uma chave para codificar vetores. Então, se eu tenho essa base aqui, eu codifico os meus vetores. Eu tenho, certo, um vetor qualquer é dado pelas suas coordenadas nessa base. Se eu decidir que a minha transformação vai levar o V1 no 1, ela vai pegar esse cara daqui e vai levar nesse daqui. Então, se eu multiplicar esse vetor por essa matriz, sai exatamente isso. Então, eu estou pegando o cara codificado na minha base dos V's e estou dando a imagem dele. Mas eu quero que entre o cara escrito na canônica. Então, eu tenho que pegar o cara da canônica e saber quais são as coordenadas dele na base dos V's. O que eu sei, tem uma coisa que eu sei facilmente. O cara escrito na base dos V's, se os V's são dados pelas suas coordenadas tradicionais em R4, eu sei um cara escrito na base dos V's, escrever ele na canônica. Porque esse cara daqui, ó, se eu pegar o V1 e botar aqui V11, V21, V31, V41, etc, 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 isso aqui são as coordenadas do V na base canônica, do V2, do V3, V4. Quando eu multiplicar, quer dizer, essa matriz aqui, V11, V21, V31, V41, V12, V22, V32, V42, V13, V23, essa matriz aqui pega um cara escrito na base V e escreve na canônica. Então, é mais ou menos assim, a máquina é assim, se entrar aqui escrito na base V, se essa seta fosse assim, saía assim. Só que eu quero, ao contrário, botar a matriz inversa. Tá? Se eu botar a inversa dessa matriz, que corresponde à transformação linear inversa, então eu teria que inverter essa matriz. Não importa, vamos dizer, eu não vou inverter a matriz, mas eu sei que como isso aqui esses vetores são linearmente independentes, essa transformação é uma bijeção, então ela tem inversa. Então essa matriz tem inversa. Como eu só quero garantir que existe a transformação, então existe, porque eu pego cara na canônica, multiplico pela matriz inversa, multiplico por essa e sai. Dá exatamente o que eu queria. Bom, então agora, no meu problema concreto aqui, né, tem os caras, como é que eu faço? Entendeu essa coisa de mudar de base, de multiplicar por uma matriz, assim? Isso parece ser importante, né? Então aqui, ó, eu tenho o meu núcleo é gerado por 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Não vou resolver todo o problema. Esse aqui é o núcleo. Esses caras vão em zero. Eles são linearmente independentes.
Então eu sei que eu posso completar eles até ficar uma base de R4. Eu tenho dois vetores aqui que são linearmente independentes, eu posso acrescentar mais dois até ter uma base. Então, acrescento mais dois, inclusive podem ser dois da base canônica. Não está claro assim quais sejam, mas não precisa aqui, mas eu boto aqui mais dois caras, vamos chamar esse aqui de V1, V2, V3, V4. E aí, esses quatro aqui fazem uma base. Aí a minha transformação, pelo que eu vi, eu queria que a imagem dela fosse gerada por dois caras aqui. 0, 1, 2, 3, 4 e 1, 0, 3, 4, 5. Se esses dois aqui estão no núcleo, eu levo esses dois em 0, pego esse, levo nesse, e pego esse e levo nesse. Está definida a minha transformação. Eu tenho uma base de R4, estou pegando os dois primeiros levando em 0, e os dois últimos levando isso aqui. Então, claramente, a minha imagem vai ser gerada pelas imagens desses quatro caras aqui. Esses dois aqui. Esse daqui vai em 0, 0, 0, 0, 0, e esse daqui também vai aqui. A minha imagem, então, vai ser gerada pelas imagens desses quatro caras. Como dois são 0, vai ser gerada por esses dois. Então, a imagem é gerada por esses dois. E o núcleo é gerado por esses dois. Porque esses dois vão em 0. Então, eles já geram um espaço de dimensão 2 que vai em 0. A imagem já tem dimensão 2, está tudo certo. Então, de fato, posso fazer isso. Quanto não poderia? Hã? Quanto não poderia fazer isso? Eu não poderia, vamos dizer, no outro caso, que eu tinha um núcleo com dimensão 2 e a imagem com dimensão 3. Não, assim, eu digo quando você já sabe que a dimensão está certa. Você Não, eu estou mostrando que eu sempre posso. Na verdade, se a dimensão estiver certa, eu sempre vou poder. Né? Porque aqui só no final eu dei os nomes aos bois, mas se eu tivesse colocado aqui V1, V2, sem especificar quem são, na verdade, em nenhum momento foi importante saber quem era. Né? Eu tinha V1 e V2, eu sei que eu tenho dois vetores linearmente independentes aqui, então eu posso completar até formar uma base. Eu tenho dois aqui linearmente independentes, então eu pego os dois que eu usei para completar, levo nesses e levo esses dois em 0. Então isso aí não dependeu de quem eram esses dois, nem de quem eram esses dois. Tá? Mas é que não era tão assim imediato a partir do que a gente tinha, que realmente era possível. Né? Mas é interessante saber isso, que a transformação você pode construir a partir de uma base qualquer. Pode ser que você, de fato, precise depois inverter essa matriz para ter a transformação. Pode ser que não. Imagina, você tem uma situação em que os seus vetores vieram, sei lá, da Tailândia e vieram em outra base. E aí você constrói os seus vetores, a sua transformação lá na base da Tailândia. Se você for vender de volta para a Tailândia, eles vão ficar felizes com a base que você usou. Bom, então, não imaginei que fosse dar tanto pano para manga essa. Bom, questão 2. A matriz é M por N,
e tem K linhas linearmente independentes. Tem K linhas independentes aqui. Poderia, em princípio, não ter. O número de colunas poderia ser menor. Né? Você pode ter uma matriz de... Vamos dizer, você poderia ter uma matriz assim... 10 por 4 e ter aqui K igual a 6. 6 linhas linearmente independentes. Não, poderia. Mas não poderia. Poderia, mas nós temos um teorema que diz que não poderia. Né? Porque a dimensão do espaço das linhas é igual à dimensão do espaço das colunas. Então, se eu tenho 6 linhas independentes aqui, o espaço das linhas tem pelo menos dimensão 6. E, portanto, o espaço das colunas tem que ter pelo menos dimensão 6. Então, tem que ter pelo menos 6 colunas. Então, vamos dizer... Então, N, que M é maior ou igual a K, claro, porque você tem K linhas aqui, mas N também é maior ou igual a K. Então, a letra A é verdadeira. A letra B é, na verdade, o que a gente usou para concluir a letra A. Se eu tenho K linhas linearmente independentes, a dimensão do espaço das linhas é pelo menos K. Então, a dimensão do espaço das colunas é pelo menos K, então tem pelo menos K colunas linearmente independentes. Então, a letra B também é verdadeira. As outras duas, acho que não, né? N menos K colunas, não necessariamente, né? Digamos aqui, podia ter... Podia ser que tivesse só 6 linhas aqui, 6 colunas, e tivesse 200 colunas aqui. Não vai ter 200 menos 6. Esse aqui? Eu estou dizendo assim, eu posso ter uma matriz 10 por 4. Mas o problema é o seguinte, se eu tiver uma matriz 10 por 4, se ela tiver 6 linhas linearmente independentes, então o espaço das linhas tem que ter dimensão pelo menos 6. Só que o espaço das linhas, ele é ortogonal ao núcleo. Se você olhar para esse cara daqui, né, esse espaço das linhas, o cara que está no núcleo, ele é perpendicular a cada uma das linhas. Porque todas as entradas, né, faz esse, multiplica por esse, dá zero, esse, multiplica por esse. Então, o espaço das linhas é igual ao núcleo da transformação, ortogonal ao núcleo da transformação. E não é difícil, eu mostrei, deu um trabalho danado na aula passada e tudo, mas se você tem um espaço e o ortogonal a ele, a soma das dimensões é a dimensão do espaço todo. Então, a dimensão do núcleo de T mais a dimensão do núcleo de T ortogonal, isso aqui é igual a dimensão do... Vamos dizer, aqui é igual a N, né? Que é a dimensão do domínio. E, ao mesmo tempo, o teorema do núcleo da imagem me diz que a dimensão do núcleo de T mais a dimensão da imagem de T também é N. Então, a dimensão do ortogonal ao núcleo é a dimensão da imagem.
Mas o ortogonal ao núcleo é o espaço das linhas. Então, o espaço das linhas e o espaço das colunas, que a imagem é o espaço das colunas, tem que ter a mesma dimensão. Então, se eu tivesse 6 linhas linearmente independentes aqui, eu teria que ter 6 aqui, mas se eu tiver 4, não dá para ter 6. Então, aqui tem que ter pelo menos 6 linhas. Então, n maior ou igual que 6. E a letra B diz exatamente isso, que tem que ter pelo menos 6 colunas linearmente independentes. E a C e a D são bobagens, né? Não tem nada a ver. Questão 3 é legalzinha. Você tem um sistema linear impossível. x1 igual a 9, menos x1 mais 4x2 igual a 5, x1 mais 3x2 igual a 1, é o nosso sistema. Ele é impossível. Mas, será que minha filha vai ser engenheira? Minha filha, a frase predileta dela é deixa comigo. Então, nós somos engenheiros o impossível não dá para nós. Então, vamos ter que arrumar a melhor solução que der. Então, vamos pensar assim, a melhor solução é o quê? Eu estou pegando aqui, tenho 3 equações, então estou levando em R3. Eu estou entrando aqui com x1, x2 e estou produzindo aqui y1, y2, y3, por meio dessa matriz aqui. Né? 1, menos 1, 1, 0, 4, 3. Essa matriz aqui, x1, x2 é igual a y1, y2, y3. Bom, esses dois vetores coluna aqui são independentes. Então, isso aqui está me produzindo aqui. Eu tenho 2 vetores aqui. Não vou me preocupar. 1, menos 1, 1. Tem aqui um vetor assim. E um outro vetor 0, 4, 3. 4, 3, aqui mais ou menos assim. Bom, isso aqui vai me gerar um certo plano aqui, que é a imagem. Tá? Então, vou tirar esses caras aqui. Esse espaço gerado por esses 2 vetores coluna, que é esse plano aqui, é a minha imagem. Tá? Então, a situação é essa. Eu tenho aqui o R2, que é um plano, e ele está sendo levado em R3 e está produzindo aqui um plano. Aí eu peguei um cara no R3, 951, que não está nesse plano. Né? Aqui o 951. Não está nesse plano aqui. Então, a melhor solução possível para mim é o seguinte, eu vou pegar o ponto desse plano que esteja mais próximo desse. Quer dizer, eu vou procurar o x1 e o x2 que vão me produzir aqui um ponto que esteja o mais próximo possível desse. É o melhor que eu posso fazer. Então, eu vou pegar esse cara e projetar aqui assim. Aqui eu vou ter um ponto y1, y2, y3 e vamos dizer assim, esse cara daqui, esse vetor vermelho, vou chamar de W aqui, W é igual a 951 menos
y1, y2, y3. E ele é ortogonal. Isso aqui é a imagem da minha transformação, né? E W é ortogonal à imagem da transformação. Tá? E esse cara daqui, o y1, y2, y3, esse cara daqui vai ser o T de um certo x1, x2, que é o que eu estou procurando. O problema agora passou a ser possível. Ele é possível e tem solução única. Por quê? Porque esse cara tem uma única projeção aqui, que é esse y1, y2, y3, um cara aqui. E daqui, vamos dizer, do R2 para esse plano, a transformação é objetiva. Então, esse cara daqui tem um único aqui, né? x1, x2, que é levado nesse. E esse daqui, então, é a minha solução. Tá claro? Bom, então, ó, olha só que interessante, ó. Eu vou ter que ter o seguinte, tem quer dizer, o cara é perpendicular, o W é perpendicular a esses dois vetores aqui, que geram a imagem. Pega a transposta dessa matriz aqui, ó. Pega aqui assim, 1, menos 1, 0, 0, 4, 3. Vamos chamar essa matriz aqui de A. Essa daqui vai ser a transposta. As linhas dela são as colunas dessa. Oi? O W, ele é normal a esse plano aqui. Eu projetei, está aqui a imagem, aí eu pego o meu 951, projeto na imagem. Ele é o cara mais próximo desse daqui. Então, o melhor que eu posso fazer é achar alguém que vai aqui. Assim, 1. Aqui é 1. Tá? Então, o W é perpendicular a esses dois. Então, perpendicular a esses dois está no núcleo desse negócio daqui, né? E se eu fizer multiplicar essa matriz por W, dá 0. Tá legal? Oi. Perdi naquela parte que fez y1, y2, y3 igual a t de x1. É porque eu estou procurando um cara aqui, um x1, x2, que vai ser levado nesse cara daqui. Esse cara, isso é impossível, porque todos os caras aqui são levados nesse plano aqui. E esse cara está fora do plano. Então, eu peguei o cara do plano que está mais próximo desse. E agora eu vou pegar o cara aqui que seja levado nesse. Agora, a minha observação é só o seguinte, que se esse W aqui fosse W1, W2, W3, se eu botar aqui W1, W2, W3, dá 0. Quer dizer, isso aqui vai ser 0, 0. A transposta traz o R3 de volta no R2. Tá? Então, eu posso escrever... Olha só agora, como o meu problema... Porque o W é perpendicular à imagem. E a imagem é o espaço gerado por esses dois aqui. Então, ele tem que ser escalar esse da 0. Esses dois caras estão aqui nesse plano. Eles geram esse plano. Então, o problema que parece... eu acho lindo isso, porque o problema parece... É um problema impossível, que tem uma solução aproximada, mas que não é claro como faz. Mas olha só. Esse cara daqui
substitui isso aqui por A de x1, x2. Então, você vai ter o seguinte, ó. Você vai ter 1 menos 1, 1. Acho que eu vou até... Bom, deixa assim. 0, 4, 3. Se eu multiplicar por 9, 5, 1 menos A de x1, x2, isso daqui vai dar 0, 0. Fica melhor se eu escrever assim, ó. Eu estou dizendo que A transposta, vamos chamar esse cara daqui de... sei lá, vamos botar esse cara daqui de... chamar ele de Z. Então, A transposta em Z menos A de X, esse aqui é o X. Esse aqui é o dado, a Z. Isso daqui é igual a 0. O Z é conhecido. Então, isso me diz que A transposta Z é igual a A transposta A de X. Sendo que eu sei quem é A transposta, sei quem é Z, então esse cara eu sei quem é. Eu sei quem é a transposta, eu multiplico essas duas, eu tenho uma matriz. E aqui eu vou ter... isso aqui é uma matriz 2 por 3, que eu vou multiplicar pela outra, que é 3 por 2, vai dar uma matriz 2 por 2. Então, isso daqui é 2 por 2. Esse cara daqui, A transposta Z, vai cair em R2. Então, esse cara daqui está em R2. Esse aqui está em R2. Eu vou ter que resolver um sistema 2 por 2. Na verdade, se eu desenhar isso, eu só preciso... Bom, vou guardar esse sistema aqui, vou reescrever a história, tá? De uma maneira mais compacta e que vale em qualquer dimensão, né? Eu tenho aqui a minha transformação A de Rn em Rn. Aí, o problema é o seguinte, está aqui o 0 e está aqui a imagem de A. Isso aqui é a imagem de A. A observação fundamental é que a imagem de A que é gerada pelas colunas, a imagem de A é igual ao núcleo da transposta. Aliás, ao núcleo da transposta ortogonal. Porque a imagem de A é gerada pelas colunas. Nós voltaremos a isso. Então, aqui eu estou com isso. Aí, aqui eu tenho um certo vetor aqui, y, que não está na imagem. E eu estou procurando um x que vai no y. Então, estou aqui, tenho aqui o meu Rn, tem esse y lá. Aí, o que eu faço? Eu pego e projeto ele aqui. E tenho aqui um vetor y0. E agora eu passo a procurar aqui um x0. E eu quero que A de x0 seja y0. Então, eu quero A de x0 igual a y0.
E o que eu sei aqui? Eu sei que y menos y0 é ortogonal à imagem de A. E esse cara daqui é gerado pelas colunas de A. Então, esse cara daqui é ortogonal a todas as colunas da minha matriz. Significa que se eu pegar a transposta, isso aqui significa então que se eu fizer A transposta em y menos y0, isso é zero. Não é porque quando eu fizer a transposta nesse cara, eu vou multiplicar cada coluna de A por esse cara daqui. Como ele é perpendicular às colunas, isso vai dar zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu boto A de x0 no lugar de y0 e eu tenho A transposta y menos A de x0 igual a zero. O zero aqui. A vai assim e A transposta vai assim. Então, isso me dá A transposta de y igual a A transposta a A de x0. Eu quero achar esse cara daqui. E isso daqui eu sei. E agora eu fui para cá, voltei para cá pela transposta, eu tenho um sistema para resolver aqui. E que eu já sei, nesse caso, que esse sistema tem solução. Esse sistema sempre tem solução. Porque, como eu projetei aqui, esse y0 existe. E se ele existe, ele é a imagem de alguém. Se a transformação for injetiva, esse alguém é único. Se não for, não é único. Mas solução tem. Você tem controle de ar-condicionado aí? Não, eu não uso não, porque a universidade está devendo mais de 15 milhões a Light. Eu não estou usando ar-condicionado. Não, mas eu não tenho controle. Ah, você não tem aqui? Não, eu te disse que eu não tenho. Tá legal? Então agora você multiplica, faz esse produto, é um produto relativamente simples. Você cai no sistema 2 por 2, o sistema tem solução x1 igual a 2, x2 igual a 1. E que produzem esse cara daqui, ele vai ser quanto? 225. Então esse cara daqui vai ser 2,1 e ele vai levar em 225. Então, isso nos dá aqui, sei lá que letras A e B. Porque o y3 é 5 e o x1 é 2. Que horas são? Hã? Bom, então, a menos que vocês sejam fominhas. Entenderam a parada aí? Bom, eu vou continuar. Oi. Só uma coisa, por que tem 3 aqui? 3 aqui, porque esse cara está em R3. A transformação é de R2 em R3. O número aproximado não devia ser só 2, que é a Solução é 2,1. O x1 e o x2 é 2,1. É o cara que melhor aproxima, 2 igual a 9.
Aí você vai ter 2 igual a 5 e vai ter 5 igual a 1. Não parece nem um pouco, mas vai ser esse y0 aqui que vai estar mais próximo. É claro que isso pressupõe um certo critério de proximidade, que foi a norma em R3. Tá? Em R3, tudo bem, é a distância. A ideia é que em Rn você está usando a distância entre dois pontos em Rn como a raiz quadrada da soma dos quadrados. Por isso chama aproximação por mínimos quadrados, porque é o x1, x2 aqui, que o que ele vai produzir vai ser tal, que a soma dos quadrados das diferenças vai ser a menor possível. O importante é essa história aqui, e principalmente nessa ideia da transposta agora, né, que você tem a matriz. Você saber que numa matriz as colunas geram a imagem e as linhas são perpendiculares ao núcleo. Então, se você inverter, fizer a transposta, as colunas na transposta viram linhas. Então, os perpendicular à imagem vai ser o núcleo da transposta. Hã? Hã? São, mas nós podemos voltar a elas. Eu acho que eu não sei, eu vou ficar aqui gravando elas de uma vez para deixar na. Eu vou, não sei, você quer. Porque aqui eu estou usando fortemente a ideia que quando eu tenho uma matriz, a transformação associada a ela, a imagem é gerada pelas colunas e o núcleo é perpendicular às linhas. Tá? Quando eu peguei esse vetor e disse ele é perpendicular à imagem, então ele é perpendicular às colunas. Pô, então não está no meu script, eu sei perpendicular às linhas. Mas se eu pegar essa matriz, deitar, fizer a transposta, agora as colunas viram linhas. Então, agora perpendicular às linhas de cá é perpendicular, aliás, perpendicular às colunas de cá é perpendicular às linhas de cá. Aí está no núcleo dessa, então significa que vai ser elevado em zero. Então significa que esse W vermelho aqui, se eu aplicar a matriz transposta, ele vai ter que ser elevado em zero. Esse é o segredo da coisa. O resto são basicamente as contas. A esperteza da coisa aí. Tá bom, por hoje. Bom, terça-feira tem aula de revisão, mas eu vou discutir as outras duas aqui, nem que seja só com a câmera. Então, a questão 4, eu tenho a transformação T de Rn em Rm, e a imagem de T tem dimensão K. Então, primeira coisa, letra A, obviamente, é verdadeira, né? Porque você tem
se você pegar para a matriz da transformação, as colunas geram um espaço de dimensão K. Então tem K colunas aqui que geram esse espaço. E essas colunas são T de alguém. Então tem o T de V1, T de VK. Na verdade, poderiam ser esses vetores da base canônica. Então a letra A, beleza. A letra B pegou um pouco mais pesado, né? Ela quer que tenha K vetores unitários e 2 a 2 ortogonais, tais que as imagens dele também sejam unitárias. Ortonormais significa unitários e 2 a 2 ortogonais. Aí é pedir demais, entendeu? Você não pode... Vamos dizer, se você pega uma transformação que amplia o espaço, vamos dizer, pega a transformação assim, que pega esse vetor e multiplica por alguma coisa, e esse multiplica por alguma coisa, não vai ter 2 ortogonais unitários que vão ser levados em 2 ortogonais, porque todo mundo aumentou de tamanho. Então, unitário não vai ser levado em unitário. Então, a letra B não dá. Exagerei, pedi muito. A letra C diz que existe uma base ortonormal de Rn vou pensar assim, ó. Aqui eu tenho Rn, aqui eu tenho Rm. Aí a imagem tem dimensão K. Isso aqui tem dimensão K. Isso significa o seguinte, que aqui eu tenho núcleo, aqui tem dimensão N menos K, e eu posso pegar o ortogonal a ele, núcleo ortogonal tem dimensão N menos K. Aí eu posso pegar uma base ortonormal aqui que leva nesses caras. Quer dizer, aqui eu posso pegar ε1, aliás, desculpa, aqui tem dimensão K, né? Isso aqui tem dimensão N menos K. Então aqui eu posso pegar K vetores, completar aqui por εk mais 1 até εn, e esses formam uma base. Porque aqui é Rm, né? Então o núcleo tem dimensão, quer dizer, a imagem tem dimensão K, então o ortogonal ao núcleo tem dimensão K, e o núcleo tem dimensão N menos K. Então eu posso pegar, como todo espaço, agora eu sei, tem uma base, não só uma base ortonormal, eu pego uma base ortonormal aqui, uma base ortonormal aqui, eu tenho uma base ortonormal de Rn. E esses caras aqui vão formar uma base, vão gerar esse aqui. E esses todos aqui vão em zero, os vermelhos vão em zero. Todos esses aqui vão aqui. Então é o que diz a letra C. A letra C está tudo bem. E a letra D é uma coisa um pouco mais simples, que é a mesma coisa. Está dizendo que tem um espaço E e um espaço F. Vou chamar esse aqui de E. Esse aqui de F. Com os dois com dimensão K. E a T levando esse bijetivamente nesse. E levando todo mundo ortogonal em zero. Então, o que eu acabei de fazer. Então, todas são certas menos a B.
E a questão 5? A questão 5 é parecida, mas com matrizes ela fica um pouquinho mais assim, né? Quer dizer, se tem A, é uma matriz M por N. Então aqui, M, N. Então, quando eu digo que tem... que o espaço das colunas tem dimensão K, né, significa que a transformação associada ela tá fazendo exatamente isso. Né? Quer dizer, eu dizer que o espaço das colunas tem dimensão K é dizer que eu tenho aqui o núcleo de A em Rn, aqui a imagem de A, e aqui esse cara aqui, ortogonal. Esse tem dimensão K, esse tem dimensão K, e a transformação faz isso, leva esse vermelho aqui em zero. Não, é assim, se a imagem tem dimensão K, aqui esse cara tem dimensão N menos K. Porque a dimensão, aqui eu estou em Rn, então a dimensão Rn, a dimensão N, é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Esses aqui são os que foram comprimidos para virar isso aqui. Se eu pegar o ortogonal aqui, ele tem a mesma dimensão que a imagem. E a transformação leva esse, nesse, objetivamente. Tá legal? Tá. Então, agora, tem uma coisa em termos de matrizes quadradas e invertíveis. Uma matriz quadrada e invertível, ela muda ela pode ser vista como uma matriz de mudança de base. Quer dizer, toda vez que, vamos dizer, eu tenho o vetor escrito numa base e ele vai ser escrito em outra base, eu multiplico ele por uma matriz que faz a mudança de base. E a inversa dessa matriz desfaz a mudança. Então, toda mudança de base é uma coisa assim, invertível. Né? Bom, então, se eu olhar, em vez de eu olhar A, eu olhar a transformação T, né, eu posso, por exemplo, né, pegar a minha transformação e dizer o seguinte, ó, eu pego uma base daqui, eu sei que eu posso fazer assim, né, eu posso pegar uma base aqui, epsilon K, levar esses caras em V1, VK aqui. E pegar esses outros aqui, epsilon K mais 1 até epsilon N, e levar em zero. Tá? Se eu pensar em termos dessa base daqui, eu estou pegando os primeiros vetores, os K primeiros vetores aqui, e estou levando nesses aqui. E os outros eu estou levando em zero. Então, aqui eu vou ter K colunas não nulas, na verdade, linearmente independentes, que vão ser esses Vs, né, V1, VK, e depois essas daqui, N menos K nulas.
Tá? Essa matriz, vamos dizer, se eu escrever o vetor nessa... Porque se eu escrever o vetor nessa base, o 1000 é o E1, é o Y1. Aí ele vai no V1. Então, vamos dizer, se eu escrever a matriz assim, ela vai ser isso. Então, mas aí a matriz está escrita nessa base. Está pegando o cara escrito nessa base e escrevendo ele em Rn. Então aí eu teria que botar, para virar a minha matriz A, eu teria que botar uma matriz aqui de mudança de base. Que pode ser uma matriz V ou V menos 1. No caso, estou chamando de V menos 1. Porque a V faz uma coisa e a V menos 1 desfaz. Aqui eu nem preciso fazer nada, eu posso botar identidade aqui, porque já está tudo bem. A U pode ser identidade. Então, posso fazer isso. Aqui nem usei que a base era ortonormal. Depois... Agora eu digo que eu posso, em vez de fazer uma coisa assim, eu digo que eu posso fazer assim. Tudo zero aqui. Na verdade, aqui, como são K colunas, pode ser que aqui tenha mais linhas. Então, na verdade, 0, 0 e 0 aqui também. Só tem K e K aqui. E isso faz sentido se eu pensar o seguinte, que a minha base aqui é composta com esses caras. Esses caras são os K primeiros vetores da minha base. Porque aí, como eu levo o ε1 no V1, ele nesse sistema de coordenadas aqui, esse é o 1000 aqui. E esse é o 1000 aqui. Então, eu estou levando no 1000 aqui. Só que aí eu estou entrando com um vetor escrito nessa base e produzindo um vetor escrito na outra base aqui. Aí eu preciso botar uma matriz aqui para transformar para essa base e botar outra matriz aqui para transformar de volta para a canônica. Quer dizer, eu pego canônica, transformo nessa, aí uso essa matriz, dá isso e depois trago de volta para a canônica. Então, dá para fazer também. Que é a letra B. A letra C é a mesma coisa, só usando o fato de que essa base aqui, do azul, eu posso pegar ela ortonormal. Quando eu pego a base ortonormal, a matriz de mudança de base é uma matriz ortogonal, quer dizer, os vetores colunas são 2 a 2 unitários, são todos unitários e 2 a 2 ortogonais. E aí a inversa dela é a transposta. Então, em vez de escrever V, eu posso escrever V transposta. Então, também dá. E agora é a mesma coisa da letra B, quer dizer, eu posso, usando essa base aqui, usando que essa é ortonormal, eu boto a V transposta aqui. Uso essa matriz que transforma nessa base e depois boto uma matriz aqui que transforma dessa base para a base canônica. Então, a letra D também é possível. Aliás, assim, na verdade aqui, aqui só, vamos dizer, aqui eu não usei os uns, né? usei o fato que eu estava transformando dessa base para essa, quer dizer, estava levando esse espaço para esse, escolho aqui uma base ortonormal que não é essa. Mas esses vetores nessa base ortonormal vão preencher só esse pedaço aqui. E aí eu tenho que botar uma matriz ortogonal para desfazer, para voltar para a base canônica de lá.
Então, na letra D, eu tenho isso. Quer dizer, só essas entradas aqui é que são não nulas. Não, todas, na verdade, todas, nessa questão 5, todas são possíveis.